Bom, então estávamos aqui falando das curvas de crescimento e da curva de crescimento pós-natal, que é a curva sigmoidal, e da curva logarítmica, que é o modelo de crescimento embrionário, né? Então, avançando, quando a gente pensa em uma alimentação adequada, animais que são criados em situação de alimentação adequada, esses animais têm o seu crescimento ativo, pleno, né? E o seu desenvolvimento também. Agora, a velocidade de crescimento, ela difere entre animais dentro de uma mesma espécie e às vezes dentro até de uma raça. Sempre vai existir uma certa variabilidade em termos de intensidade de ganho de peso dentro das espécies animais, e se você representar esta variabilidade na intensidade de ganho e a proporção de animais na população, você sempre vai ter uma curva aproximadamente normal, aquela curva de Gauss, o que diz para a gente que a característica genética que imprime a capacidade de ganho de peso, ela é uma característica determinada por vários pares de genes, tá? Então, se é uma característica que é determinada por vários pares de genes, a gente pode, através de processos de melhoramento genético, seleção, portanto, né? Ou até de cruzamentos, né? Tentar aumentar a proporção de genes para incrementar a intensidade de ganho de peso das espécies animais. E é isso que foi feito com todas as espécies que a gente tem como objetivo produção de carne. Então, isso foi feito com aves, né? Com frangos, foi feito com suíno, foi feito com bovinos de corte, de todas as raças, né? E esses mecanismos de seleção genética nos permite desenvolver animais geneticamente com potencial elevado para a produção leiteira ou para a produção de carne, se for para ganho de peso corporal, ou se for para lã, né? Ou para a característica que se deseja, ok? Então, a restrição alimentar, que seria o animal passar por um período, por uma fase onde ele não consegue se alimentar em quantidade suficiente, isso gera efeitos, né, no animal, na vida dele, e esses efeitos dependem, a sua magnitude depende se ele acontece numa fase mais jovem da vida ou numa fase mais avançada na curva de crescimento. Então, animais em fases mais jovens, a restrição alimentar ela afeta de uma maneira mais permanente, marcante. Ela limita a expressão de todo o potencial que aquele animal poderia dar. E animais já adultos ou numa fase de crescimento já mais avançada em termos daquela curva de crescimento, a restrição alimentar ela é sentida, mas uma fase de realimentação adequada, normalmente esses animais conseguem expressar o que a gente chama de um ganho compensatório, né? Isso é até muito explorado no mercado e no comércio do boi magro, né? Há situações em que o sujeito compra o boi já próximo ao peso adulto, mas magro, sentido, paga menos por isso. E esse animal, quando volta a ser bem alimentado, ele expressa um ganho acima da normalidade, vamos dizer assim. E esse ganho, ele é chamado de ganho compensatório e ele reflete a reidratação, o crescimento das vísceras internas que por um período severo de restrição, elas diminuem de tamanho para diminuir as exigências nutricionais. Então, você tem vários componentes, a própria reconstituição do conteúdo digestivo
que também pesa, né? E isso tudo faz parte do ganho compensatório, tá? E aí, o aporte nutricional tem efeito marcante na regulação, que é a intensidade e forma, do crescimento animal. Ou seja, o quanto de nutrientes e o balanceamento destes nutrientes que são oferecidos aos animais influenciam não só o quanto de ganho de peso ele consegue expressar, mas também a forma, a composição em tecidos corporais que este ganho de peso tem. Então, basicamente, a gente tem tecido ósseo, muscular e adiposo, né? E depois, numa fase onde o tecido ósseo já está bem estruturado, onde você vai ter mais crescimento muscular e adiposo, a intensidade do aporte de nutrientes, que pode ser medido pela quantidade de energia da dieta, né? O equilíbrio e o perfil de aminoácidos que uma dieta tem, ele pode e influencia, sim, a forma ou a proporção de músculo e gordura nos tecidos, né? Então, para melhor entender esta relação, né, alguns aspectos conceituais ligados à expressão gênica precisam ser entendidos. Então, vamos pensar aqui. O que é a expressão gênica? É a síntese de proteína conforme a codificação do DNA. Então, o DNA é lido, produz um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser responsável pela síntese, por organizar a sequência de aminoácidos na síntese proteica. Então, lá em 1921, faz bastante tempo isso, né? Evans e colaboradores descreveram que a somatotropina bovina, que é um hormônio, né, animal, ele influenciava a intensidade do crescimento. Ou seja, os hormônios ou o hormônio de crescimento, ele tem efeito sobre a intensidade ou a magnitude da expressão gênica e no tipo de tecido que cresce, né? Então, a somatotropina bovina aqui, ela reduziu a deposição de gordura em suínos em 95%. Então, ela fazia uma interrupção na lipogênese, né? No crescimento de tecido adiposo, por conta de bloquear ou intensificar a via de síntese de proteína corporal e bloquear ou reprimir a via de síntese de gordura, né? Então, reduzindo a atividade lá da sintase ácido graxo. Então, todo o hormônio, ele em si, ele é um modulador, um regulador da dinâmica de biossíntese dos tecidos corporais. Então, quando você escuta falar que o frango de granja ganha mais peso porque eles dão hormônio para o frango, isso não é verdade. O frango de granja ganha mais peso porque ele foi selecionado geneticamente para ser um animal com uma proporção de genes para ganho de peso maior. E ele tem uma exigência nutricional mais alta e essa exigência é atendida. Se você quantificar, dosar a concentração de hormônio de crescimento natural, sintetizada pelo frango, na corrente sanguínea dele, você vai ver que ela é mais alta, sim, do que o frango caipira. Mas é uma produção endógena, é uma produção dele, da ave. Ela não entra via externa. Tá? O que entra via externa são medicamentos e a ração para proteger, diminuir o desafio imunológico dessa ave, desse animal, e permitir que ele tenha energia, proteína, minerais, vitaminas em quantidade e qualidade suficiente para expressar o máximo do potencial genético. A ponto de a taxa de crescimento das aves hoje, ela está limitada à concentração de oxigênio no ar atmosférico. Ou seja,
falta oxigênio para que as mitocôndrias consigam oxidar numa taxa mais rápida. Então, existem algumas iniciativas de pesquisa fora do Brasil, com ambientes fechados, né, aviários hermeticamente fechados, onde você aumenta a concentração de oxigênio para aumentar a taxa de oxidação nos tecidos das aves e imprimir um nível de ganho maior. Mas essa já é uma situação muito anômala, quer dizer, fora da normalidade, que agrega muito custo e que, diante dos equilíbrios de mercado, ainda não se justifica aqui no Brasil, né? Avançando, a gente vem para esse slide, onde a gente tem dois conceitos. Talvez um deles você já se recorde, tenha ouvido falar, que é a homeostase, né? Mas o outro não, né? Então, a partição de nutrientes, quer dizer, é como que o organismo absorve, após a digestão os nutrientes, esses nutrientes vão para o fígado reelabora o que é possível, define o que serve, o que não serve e distribui ao organismo. Isso é o que eu estou chamando de partição de nutrientes. Ela envolve dois mecanismos de regulação. Ou seja, um mecanismo que acontece no curto prazo e um mecanismo que acontece no longo prazo. O mecanismo de curto prazo, chamado de homeostase, é aquele que a sua glicose sanguínea baixa no sangue, você sente fome, aí você se alimenta, a glicose sobe e ela faz um feedback negativo para o seu centro de saciedade. Essa resposta ela é rápida, né? A glicose subiu, você já tem essa sensação de saciedade. Não é a única, a gente vai ver na aula de hoje. Mas esse é um mecanismo de curto prazo homeostático. Outro, a pessoa está com febre, toma dipirona, a febre abaixa. É um mecanismo homeostático, né? Você interfere no organismo, no curto prazo a resposta acontece. Agora, na grande maioria das respostas, a gente tem um conjunto delas que são de longo prazo. Então, por exemplo, a intensidade da fome, que é o quanto a gente ainda gostaria de permanecer comendo, que a gente vai definir como apetite mais à frente. Ele é um mecanismo de regulação homeorético, ele é de longo prazo e ele depende da dinâmica do conjunto de nutrientes ingeridos, né? Então, esse mecanismo é homeorético. Um exemplo comum é a mãe falar: meu filho não quer comer, ele não tem apetite, não come. Aí ela leva ele no médico, o médico passa vitaminas e minerais, uma suplementação. O menino começa a tomar vitamina, no outro dia aumentou a fome dele? Não. Aí você tem que continuar dando a vitamina. Aí passa 5 dias, 1 semana, 2 semanas, aí a mãe fala: nossa, o menino agora ele está comendo bastante. Ele abriu o apetite. Então, quer dizer que aquela sensação de fome, a intensidade da fome da criança, ela foi majorada em função de um equilíbrio nutricional, porque o organismo recebeu os nutrientes e passou a ser melhor, mais ativo, e aí o apetite aumenta. Então, é um mecanismo que a causa e consequência acontece no médio e longo prazo. Ok? Então, uma forma importante pela qual os mecanismos homeoréticos, os de longo prazo, eles atuam, é envolvendo a regulação de efeitos e sinais homeostáticos de curto prazo. Então, os sinais de curto prazo acabam cooperando na regulação de mecanismos de longo prazo. Tá? Aí esse já é um assunto muito ligado à fisiologia, né? Aí a gente poderia estar tratando de uma fisiologia muito voltada às questões nutricionais, uma fisiologia de metabolismo de tecidos, mas o que é importante aqui é que você saiba que existem esses dois mecanismos de homeostase e homeorese, um é de curto prazo e um é de longo prazo.
e que eles operam, né, para regular o apetite do animal, ok? Então, a nutrição, ela é o fator ambiental mais importante e que influencia o crescimento e o desenvolvimento animal antes e após o nascimento. Então, a condição nutricional do embrião, ainda no útero, ela é marcantemente determinada pelo aporte de nutrientes que ele recebe via cordão umbilical da mãe. Por isso que, no exame pré-natal, a mensuração do fluxo sanguíneo, da intensidade do calibre do cordão umbilical é tão importante. E o acompanhamento da curva de crescimento do embrião. Porque se a curva de crescimento ela acontece conforme o esperado, é sinal de que o aporte de oxigênio e de nutrientes está chegando na quantidade suficiente, né? E a restrição alimentar nessa fase embrionária uterina, ela traz efeitos na composição corporal do animal e do ser humano também, depois do nascimento. Então, já existem trabalhos demonstrando que filhos ou animais gestados numa condição de restrição alimentar, no pós-natal, quer dizer, depois de nascidos, ainda na fase infantil, no início da curva de crescimento, havia maior deposição de tecido adiposo do que animais que não tiveram restrição alimentar na fase embrionária. Então, o histórico nutricional da mãe influencia na constituição corporal e na qualidade da carne do filho. Então, este efeito ele já é conhecido, é marcante e, dependendo da situação de campo, a gente rastreia essas situações até para criar uma expectativa do tipo de resposta de composição corporal que a gente vai conseguir produzir em determinado processo produtivo, né? Então, isso é importante saber também. Dentre as diferentes possibilidades de restrições alimentares, quer dizer, o que é mais comum faltar? Mais comum faltar primeiro é faltar comida. E se falta comida em quantidade, significa que falta energia. Então, a restrição alimentar ou a restrição energética, ela é a mais comum do ponto de vista animal, principalmente quando a gente trata de animais ruminantes que são produzidos em pastagens. Porque a oferta de alimentos em pastagem é exclusivamente a forrageira, o pasto, né? A pastagem, e a sua quantidade, a disponibilidade varia dia a dia, conforme as estações do ano, conforme a número de cabeças por hectare, e assim por diante. Então, a cada dia, o aporte de alimento, elas seguem uma variação em situações de pastagem que, quando você confina animais ou quando você tem animais criados como aves e suínos, aí você tem uma linearização na oferta de alimentos, né? Então, resolvida a questão da oferta de alimentos e da restrição energética, aí a gente vai discutir os demais nutrientes, os demais equilíbrios necessários para maximizar o desempenho, ok? Então, nesse slide, aqui a gente está tangenciando alguns aspectos da produção animal, né, alguns aspectos da zootecnia, né, onde eu quero chamar a atenção de que, dentro de um sistema, de um modelo de produção, a gente tem lá variáveis, as 4 variáveis mais importantes. O consumo de alimentos, que está descrito aqui como ingestão de matéria seca. O ganho de peso do animal, o peso corporal dele, que a gente está chamando de peso vivo, eu poderia usar aqui peso corporal, e a quantidade de energia que eu tenho por quilo de dieta, ou seja, a densidade energética. Esse colchete, ele significa densidade aqui.
Então, ele seria a concentração de energia metabolizável, aqui neste caso, por quilo de dieta. Tá? Então, se eu sei quanto que um animal come, qual é o peso corporal e quanto tem de energia nesta dieta, eu consigo estimar ganho. Ou se eu sei o ganho, o peso e o consumo, eu consigo calcular a energia necessária. Ou se eu sei qual é a concentração de energia, o ganho de peso e o consumo, eu consigo estimar peso. Então, na produção animal, o que nós fazemos é ajustar todos os fatores de produção e desenhar planos nutricionais que façam com que aqueles animais manifestem um nível de desempenho, de ganho de peso, que maximize os investimentos do negócio. Agora, o ponto em qual é a intensidade deste desempenho depende de uma análise econômica de custos fixos e variáveis para que a gente possa otimizar o processo produtivo. Isso vocês vão estudar comigo lá na disciplina de Administração e Economia. Então, quando a gente visita as fazendas, a gente só de olhar e de perguntar alguns índices, a gente dá para saber se o que está sendo contado para a gente é verdade ou não, né? E isso é muito importante que vocês entendam. Então, o ganho de peso, quem define sou eu. E, na verdade, eu não faço uma escolha por uma opção minha, mas por uma necessidade econômica que, em última instância, é definido por quanto eu recebo da indústria de alimentos na compra da matéria-prima carne que eu estou produzindo. Então, se a indústria ela não aloca, ela não transfere recurso para que eu invista no meu sistema de produção, eu não tenho condição de otimizar os processos e gerar um ganho de peso com uma proporção de músculo e gordura que produza a carne com o maior sabor possível. Porque isso custa dinheiro. Então, a gente precisa ter essa noção, que a qualidade da matéria-prima ela é diretamente proporcional ou relacionada com aquilo que a indústria paga para receber a matéria-prima. Porque é ela que vai financiar a tecnologia, é ela que vai financiar o conhecimento, né? E principalmente agora, né? Que a gente está num processo de incorporação e de uso intenso das tecnologias. Então, é importante saber disso, que quando eu defino a minha política de compra de matéria-prima, o que eu estou definindo como preço a ser pago aos produtores de matéria-prima, eles impactam na qualidade da matéria-prima que eu recebo. No caso aqui nessa aula de carnes, se eu quero receber uma carne de qualidade, eu preciso criar as condições econômicas para que os fatores de produção sejam organizados e que haja um input no sistema produtivo para que essa carne chegue até a indústria. Marcos Macari, um professor da Unesp de Jaboticabal, ele dizia o seguinte, ele era um fisiologista de aves, e ele dizia o seguinte lá, que ele chama atenção para o fato que fisiologicamente, né, o comportamento do consumo, quer dizer, comer mais ou comer menos, o comportamento do consumo animal, né, ele parece estar regulado, haver a regulação do consumo de nutrientes, ou seja, é o equilíbrio nutricional que determina o consumo e não a quantidade de um nutriente especificamente. Como em muitos cursos de nutrição, a gente escuta isso. É porque aumentou a fibra, cai o consumo. Tudo bem, isso acontece, mas o que vai determinar em última instância não vai ser um nutriente especificamente, mas o equilíbrio do todo. Tá? Assim, a ingestão de matéria seca, ela constitui-se no mais importante fator e que, isoladamente, ele afeta a produção animal. Então, se de tudo
qual é a variável mais importante que eu preciso mensurar dentro da propriedade? É o consumo. Se os animais estão expressando um consumo de alimentos adequado, é muito provavelmente porque está havendo um desempenho adequado, porque o organismo está fisiologicamente ativo. Situações de desbalanceamento, há depressão de consumo e depressão de desempenho, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Nesse slide, esta é uma fotografia aqui que eu tirei do livro do Bakri, em 96, é um livro de ruminantes, né? Um livro escrito lá no... É um livro australiano, do sistema australiano de tudo e de modelagem da alimentação e nutrição de ruminantes. E por ser um sistema australiano, ele pegou muitas coisas do sistema britânico, né? A gente tem hoje modelos diferentes, tem no Brasil, tem na França, tem nos Estados Unidos, tem na Nova Zelândia, a gente tem na Austrália, né? Que são escolas, modelos que descrevem fisiologicamente e traduzem isso tudo em modelos matemáticos. E o que eu quero mostrar com isso é que o feed intake, que é o consumo de alimentos, ele é condicionado pelo apetite, pela vontade do consumo, né? E essa vontade de comer, o que nós vamos chamar aqui de como apetite, ela sofre um efeito positivo ou negativo vindo do sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso central, bem como dos animais também, ele tem um monte de terminações que vão receber sinais de um conjunto de sensores que vão estimular ou inibir o consumo. E dentre esses sinais de feedback, a gente tem sinais ligados ao nosso metabolismo, a gente tem sinais ligados ao sistema gastrointestinal, sinais do ambiente e algumas sensações especiais, que eu vou descrevê-las aqui. Do ponto de vista do metabolismo, nós temos lá a capacidade do uso da energia, da dieta. Então, a eficiência metabólica que o meu organismo tem para digerir, absorver e utilizar a energia dietética, ela depende do genótipo. Genótipo é da genética, né? Na verdade, a gente nunca tem o genótipo, se a gente for falar do ponto de vista da genética, do conhecimento genético, o genótipo é o DNA. Mas o que se manifesta não é o genótipo, é a interação deste DNA com o ambiente, o que a gente vai chamar de fenótipo. Então, o resultado da interação genótipo-ambiente nos dá uma característica que é a manifestação, é o manifestado. E este manifestado a gente chama de fenótipo. O livro colocou aqui como genótipo, mas ele se refere à condição, às variações genéticas, né? Aqui. A gente também tem as dietas, né? As diferentes dietas, se tem mais ou menos nutrientes essenciais, se tem substâncias inibidoras de consumo, como o tanino, por exemplo, presente no vinho, na banana verde, né? O tanino, ele é uma substância vegetal que diminui a digestibilidade de alguns nutrientes e é um fator de inibição, né? Tem os estados fisiológicos do organismo, ou seja, se uma fêmea está prenha ou não, se ela está em lactação, né? Fêmeas em lactação sentem mais fome, prenhas também. A idade, animais mais jovens sentem mais fome do que animais mais velhos, né? E isso tudo acontece no ser humano, né? Composição corporal, a quantidade de gordura corporal, situações de doença,
né? E a intensidade de trabalho muscular, no caso dos animais. E se a gente estivesse falando de gente, a gente estaria falando aqui da atividade física. Então, se você incrementa a atividade física, você vai dar sinais metabólicos ao sistema nervoso central, ó, come mais. Quando você chega da academia, que você chega querendo limpar todos os tupperware da geladeira, será que o sistema nervoso central aqui teve um sinal de aumento de apetite? Né? Possivelmente sim, né? Então, fatores agora do sistema do trato gastrointestinal. Então, esse slide, né? Esse esquema do Bacri, ele foi escrito para ruminantes, então você vai ver lá, capacidade de apreensão da digesta, né? Significa, porque o animal ruminante, pastejando, ele tem que colher a folhagem. E ele faz isso com a língua. Então, há situações de pastagem que isso é mais facilitado e, às vezes, é mais dificultado em função da quantidade de folha, da altura da gramínea, da pastagem, né? Então, a facilidade que ele tem de recolher o seu alimento influencia. A capacidade que o rumen desses animais tem de processar as partículas ou de reduzir o tamanho das partículas também influencia, né? A velocidade de passagem do trato do bolo alimentar, o que na nutrição de ruminantes a gente chama de taxa de passagem, né? A renovação de água e eletrólitos também vão influenciar essa questão do apetite. Influencia o sistema nervoso central, influencia o apetite. E na questão ambiental, né, de fatores do ambiente, a gente teria lá a capacidade a resiliência ao suportar o estresse, né? E esse estresse pode ser térmico, por calor ou frio, né? Pode ser psicológico, né? Psíquico, social, né? Ou aqui é fadiga de pastejo, quer dizer, tem tão pouco capim no pasto do boi que ele para de comer porque ele cansou. Ele gasta mais energia procurando do que achando a comida. Então ele para. Isso a gente chama de fadiga de pastejo, né? E ritmos circadianos e fotoperíodo, né? Fotoperíodo aqui, o tempo de luz que vai determinar as horas de pastejo. Então, isso aqui influencia em regiões tropicais, que praticamente não muda o número de horas de luz entre o dia e a noite, por conta da posição geográfica no planeta, mas quando você começa a ir para latitudes maiores, acima de 23, 24, 25 graus de latitude, seja para o sul ou para o norte, você já começa a ter uma diferença marcante em fotoperíodo. E isso influencia lá nesses sinais, né? E sensações especiais aqui, a questão da palatabilidade, que é o quanto aquele tipo de alimento agrada, né? Tem a ver com as papilas gustativas, com as sensações que ela desperta em você. Quando a gente fala daquele efeito comida chinesa, que é o efeito do glutamato monossódico, evidenciando sabor nos alimentos, ele também mexe no sistema nervoso central, fazendo um feedback negativo no centro de saciedade e positivo no centro de fome. Então você tende a aumentar o consumo de alimentos com o uso do glutamato monossódico, né? Então, para falar de consumo, quer dizer, o consumo é o quanto comeu, ele é resultado do nível de apetite e que reflete, ele é como se fosse o vetor resultante de um conjunto de ações metabólicas diversas que são todas integradas pelo sistema nervoso central. Então é complexo você virar e falar, o consumo caiu por causa disso. Você isolar o fator especificamente é complicado, ok? Então aqui na sequência a gente tem um gráfico do Peter Van Soest da Universidade de Cornell, onde ele mostra a evolução da
Ele estudou a variação da digestibilidade de um alimento para ruminante, né, de uma forrageira. Então, quanto maior a digestibilidade, maior é o aproveitamento daquele alimento no processo digestivo. Então, aqui a gente está falando de digestão, tá? A gente não está falando de absorção e nem de utilização. Estamos falando só de digestão e absorção. Então, existe uma faixa em que a digestibilidade ela aumenta e, conforme ela aumenta, o consumo de alimentos também aumenta. Mas existe um nível, isso aqui dá em torno de 66% para ruminantes, de digestibilidade, que a partir desta digestibilidade, deste aporte de energia, você pode aumentar a digestibilidade que o consumo de alimentos cai. Aqui é mais uma questão de comportamento ligado ao estudo da nutrição de ruminantes, propriamente dita, né? Mas para a gente não passar batido pelo slide, então para mostrar que existe um efeito do quão digestível é o alimento e de quanto de alimento o animal come, então existe essa relação. E nesse próximo slide, a gente tem aqui o fluxo da energia no processo digestivo. Eu já falei de energia metabolizável nessa aula de hoje, mas isso aqui a gente vai estudar a fundo na disciplina de nutrição, e também vocês vão fazer comigo, né? Basicamente aqui a gente está mostrando como que a energia bruta de um alimento ela é desmontada até ela ser utilizada no organismo, que é o que a gente chama de energia líquida, e seus níveis de perdas, né, no processo digestório, tá? Então isso aí a gente vai comentar especificamente na disciplina de nutrição. E aí a gente chega lá então num ponto, aí alguém já parou e falou, nossa, esse slide o cara colocou um log aqui pra gente, vai complicar. Na verdade é o seguinte, quando a gente trabalha com qualidade de carne, o que a gente quer é estimar a constituição da carcaça, a constituição corporal do animal. E a gente faz isso usando regressão matemática, regressão linear. Mas alguns fatores, né, no organismo animal, eles não seguem uma relação linear. Então, eles são linearizados através da aplicação do log numa regressão linear. Então, por isso que a gente tem aqui a produção de calor do organismo. Isso aqui tudo a gente vai discutir lá na nutrição, tá? Ela está correlacionada com o tamanho do animal. Mas ela não é uma relação direta. Ela é uma relação cuja aproximação se dá em você levar aquela massa corporal, o peso, a potência 0,75. Ou seja, ela é uma regressão não linear. E aí, através disso, a gente consegue investigar muitos dos parâmetros de demandas nutricionais, tanto energéticas quanto de nutrientes, né? Então, mostrando que, através da modelagem matemática, aqui a gente tem um sistema britânico, esse aqui é o Agriculture, Food and Research Council, de 1993, é um sistema lá da Inglaterra. Então, ele fez uma estimativa da quantidade de energia que eu tenho por quilo de ganho de peso, e ele usou como variável para estimar isso o peso corporal, peso vivo, e o ganho de peso. Ou seja, quando você mexe no peso corporal e quando você mexe no ganho de peso, você altera a composição, a proporção músculo-gordura, o que vai mudar o ganho de peso corporal aqui na estimativa. Para carneiros, né, ovinos aqui são carneiros, né, essa estimativa foi feita apenas considerando o peso vivo, talvez pelo conjunto e o banco de dados disponível
para fazer a regressão matemática aqui, né? Então, mostrando que essas variáveis de peso e ganho de peso, elas são variáveis que impactam na constituição corporal animal, ok? E aí, para a gente poder fazer essa predição da composição corporal, a gente tem que lembrar lá da curva de crescimento. Então, a gente vai ter uma curva de crescimento no pós-natal, chamada de alométrica, que ela é estimada pelo log que a gente faz de uma relação linear, né? E lá na fase embrionária, a gente tem uma curva logarítmica, que é aqui a curva chamada de curva de Gompertz, que vai traduzir aquele crescimento exponencial na demanda de pôr nutrientes nessa fase embrionária, né? Então, para animais no pós-natal, a gente vai usar este modelo matemático aqui. Então, aqui eu trago uma tabela onde os coeficientes A e B daquela regressão, o A e o B aqui da regressão, foram determinados para uma espécie, aqui é ovinos, né? Carneiros, tá? Então, é a representação, equações representativas para ovinos, equações do crescimento alométrico, então ele é pós-natal, para os animais. Então, foram feitas aqui equações para estimar a deposição de proteína e a deposição de gordura na composição corporal do animal, né? E aí, pegou-se todos os dados disponíveis, foi feita uma regressão, né? Aí pegou os limites superiores e os limites inferiores e separou isso aqui. Uma regressão para cada um. Depois usou todas as raças, né? Machos e animais castrados ficaram juntos na predição de proteína. E fêmeas, que têm uma deposição de gordura marcantemente diferente de machos, então foi feito um ajuste de regressão separado para fêmeas, usando todas as raças, né? Para a gordura, a mesma coisa foi feita. A diferença é que para a estimativa do teor de gordura, a gente teve a separação aqui de machos de animais castrados. O que é a castração? É retirada dos testículos, e os testículos são produtores de testosterona. A testosterona é um hormônio masculino que estimula a biossíntese de tecido muscular. Então, ela estimula a síntese proteica e deprime a produção de gordura. Se você castra o animal, você diminui a quantidade do hormônio, o hormônio não mais vai inibir as rotas metabólicas de biossíntese de tecido adiposo, e aí você começa a ter um aumento da produção de gordura corporal em animais castrados. Por isso que a castração ela é uma prática muito utilizada no sul do Brasil e sudeste. O nordeste brasileiro não tem muito o hábito de castrar bovinos. Então, bovinos na região nordeste normalmente são abatidos e são touros, animais inteiros, têm o testículo. Então, o macho bovino com testículo a gente chama de touro. O macho bovino sem o testículo a gente chama de boi, tecnicamente, né? Então, se você vê um touro cobrindo uma vaca e fala, tem um boi cobrindo uma vaca, tecnicamente não, porque o boi é castrado. E o animal castrado não cobre, né? Por isso que a gente fala boi gordo, né? Que geralmente os animais que vão para o confinamento, eles já entram no confinamento castrados, né? Então, isso é uma prática muito comum na bovinocultura, né? Em algumas regiões, outras não. E aí nós vamos ter um tutorial, uma videoaula, onde eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo, então, da composição corporal, usando aqui essa equação do crescimento alométrico para estimar a quantidade de proteína, a quantidade de gordura corporal, né? A quantidade de osso e água
né? Então, em função da idade, do tamanho do animal e da espécie, a gente pode calcular isso. Então, eu poderia determinar assim, qual é o peso que um carneiro tem que ter para ter a mesma composição de um bovino com 450 quilos. Então, dá para a gente calcular essas coisas. E aí a gente começa a entender que quando você vai comparar a composição nutricional ou a quantidade de gordura de cortes cárneos entre as espécies, você tem que lembrar que cada espécie foi abatida numa fase daquela curva sigmoidal de crescimento diferente. Então você tem suínos sendo abatidos ainda no ponto intermediário da curva sigmoidal, aves já sendo abatidas mais à frente, bovinos sendo abatidos mais próximo ao peso adulto, né? E você tem galeto, que é o frango abatido mais jovem, né? Então você tem diferentes momentos de abate acontecendo, e esses diferentes momentos de abate acontecendo na vida do animal condicionará uma composição corporal, a proporção de músculo e gordura diferente na carcaça, ok? Então, os efeitos ambientais, eles afetam o desenvolvimento animal, né? Se a gente falar do frio, é uma situação marcante, né? Então, eu trago aqui, ó, animais em regiões frias têm tem uma tendência maior, né, do seu tamanho corporal nas extremidades do corpo do que em regiões de animais frias. Eles têm as extremidades do corpo, animais que evoluíram em regiões frias, têm as extremidades corporais menos evoluídas do que animais que evoluíram em ambientes tropicais. Então você tem no meio da Amazônia um macaco-aranha que tem uma barriguinha pequenininha, a perna comprida, braço comprido, orelha comprida, porque ele precisa dissipar calor. Ele está no ambiente quente. Você tem o urso polar. Lá ele tem que conservar a energia. Então ele tem um corpão, uma orelhinha pequenininha, cabecinha pequenininha, bracinho pequenininho. Então o ambiente ele condiciona o tipo de a morfologia, o desenvolvimento morfológico da espécie, né? Então a gente tem que perceber essas situações. Eu vou passar para esse slide, olha só. Aqui é um experimento onde o suíno foi colocado numa situação de temperatura quente, 35 graus, e uma temperatura fria, 10 graus. E a dieta desses dois animais aqui era de alta energia. Então a gente vê que o animal no ambiente quente e o animal no ambiente frio, o ambiente quente está maior, ganhou mais peso porque ele precisou gastar menos energia com a termorregulação, mas ele, como a dieta tinha muita energia, tanto nessa situação quanto nessa situação, os dois se desenvolveram. Esse aqui um pouquinho menos, em função de gastar parte da energia para termorregulação corporal. Nessa situação de baixo, a gente tem as mesmas temperaturas, mas uma dieta com baixa energia. Então, o animal que consumiu pouca energia, ele não tinha energia, ele tinha que gastar energia para termorregulação, mas ele não tinha energia para crescimento. Então, a diferença corporal de tamanho aqui é muito maior. Agora, reparem que esse animal cresceu, só que a constituição corporal ele é muito mais magro do que esse. Então, o fato de ter mais energia na dieta, na mesma temperatura, favoreceu a deposição de gordura. Então, você começa a encontrar diferenças na composição das carnes e essa diferença ela é explicada pelo ambiente, pela nutrição e pela genética e pela interação desses fatores. Tá? Então, é isso que é importante que a gente tenha em mente. Então, quando se fala lá em qualidade de carne, vamos voltar lá para o nosso primeiro slide, aqui, né? A gente entender por que a gordura aqui do contrafilé, se fosse uma picanha, né?
ela tá amarela, ela tá branca. A gordura branca é de um animal jovem. A gordura amarela é de um animal que está comendo uma dieta que tem uma concentração de beta-caroteno maior, está comendo pastagem, né? Por que tem mais gordura entremeada ou menos gordura entremeada? Aí a genética influencia muito nessa questão. E os locais de deposição. Então, para que a gente entenda e manipule qualidade de carne, a gente precisa saber que o que a gente vê na carcaça e o que a gente vê nos cortes é resultado daquilo que a gente fez na fazenda. E quando a indústria de alimentos ela nos pede e solicita uma determinada característica, eu quero uma carne mais gorda, eu quero uma carne mais macia, eu quero um animal mais jovem, mas com mais gordura, o que nós vamos precisar fazer no sistema de produção significa, na maioria das vezes, um input em termos de investimento. Então, é necessário haver contrapartida para que a gente consiga materializar dentro dos sistemas de produção as condições necessárias para produzir uma carne com a qualidade que a indústria de alimentos deseja, né? E que é reflexo daquilo que o consumidor pede para ela. Então, eu espero que vocês tenham conseguido integrar esses fatores, esses conjuntos de fatores que eu mencionei aqui, né? Perceber que tratar de qualidade de carne significa manipular sistema de produção da porteira para dentro, né? E, logicamente, depois que a carne está produzida, vem um conjunto de situações onde você vai trabalhar a tipificação das carcaças, as aptidões de corte, assim por diante, né? Então, vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado. Um grande abraço.